Perfeito. Então, hoje a gente vai continuar de onde a gente parou lá na última aula, tá, pessoal? Que era fazer os últimos dois exercícios aqui sobre os filtros ativos, beleza? E daí depois a gente entra nos filtros ativos de ordem superior. E daí, no final da aula, me lembrem, caso eu esqueça, de mostrar o trabalho ali para vocês, tá? Eu acho que eu não vou esquecer, mas caso eu esqueça, me lembrem que daí a gente vai passar ali o trabalho no fim da aula. Ok? Então vamos lá, né? Boa noite, Gabriel. Só na boa, hein? Tranquilão, feliz, alegre, contente e saltitante. Se esquecer não tem. Tem sim. Só não vai ter explicação. Claro que vai ter, tá doidão, Pia? Oh. Imagine você perder 1,5 ponto, Pia. Assim, de graça. Tá louco? Trabalho mais fácil. É mais fácil do que o do bimestre passado, imagine. De bimestre passado já foi fácil, imagine o desse. Que é mais fácil ainda. Fazer de olho fechado. De olho fechado eu acho difícil, mas é fácil. Então, esses exercícios a gente já tinha feito aula passada, beleza. Então, ficou o 4 e o 5 aqui, né? Para vocês tentarem desenvolver. E vamos começar projetando, então, esses filtros aqui para vocês verem como que a gente faria esse projeto aqui no fim das contas, beleza? Então, esse exercício 4 aqui é projetar um filtro para passa baixa de segunda ordem, utilizando a estrutura VCVS, ganho 2, frequência de corte igual a 1 kHz, né? E a resposta do tipo Butterwolf. Então, aqui também já aparece para a gente o valor de A e o valor de B, né? Então, no próprio enunciado já está sendo colocado. Em todo caso, vamos dar uma olhada ali na tabela para a gente entender corretamente como que a gente faria isso, tá? Então, vejam que ele é um segunda ordem, ele é um Butterwolf, ok? Então, para a gente projetar esse filtro, a gente viria obrigatoriamente aqui na tabela do Butterwolf, ok? E viria nessa linha aqui de segunda ordem, né? Então, a gente tem nessa linha de segunda ordem um valor de A e um valor de B. Então, o valor de A é o mesmo que está lá no exercício, o valor de B também. Então, a gente viria obrigatoriamente nesta linha aqui e pegaria esses dois valores, tá? Por quê? Porque a ordem que a gente quer construir no nosso filtro é uma ordem 2. Então, obrigatoriamente, a gente vai pegar os elementos que estão aqui na linha do ordem 2. Beleza? Então, esse A e esse B. Tá? Aí, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ver sempre qual que é o tipo do filtro que a gente quer usar e qual que é a estrutura, né? Então, esse filtro é um passa baixa de estrutura VCVS. Então, a gente vai ter aqui um filtro passa baixa, ordem 2, do tipo VCVS. Então, o nosso circuito a ser montado, a ser desenvolvido, seria este circuito aqui. Então, esse é o circuito base para a gente. Então, a gente teria que encontrar um R1, R2, R3 e R4, C1 e C2. Para esse circuito, ordem 2 aqui, passa baixa VCVS. Beleza? Então, aqui a gente tem qual que é o tipo do circuito que a gente tem que fazer, né? Se fosse um MFB, seria outro circuito, outra estrutura. Beleza? Então, aqueles detalhes que estão ali, eles acabam sendo importantes, por quê, né? Porque o circuito em si muda e o equacionamento aqui também vai mudar, né? Então, a gente vai pegar esse circuito, vai pegar essas fórmulas aqui para poder executar o nosso cálculo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui no nosso companheiro Word. Vamos copiar ali o nosso enunciado. Esse aqui é o exercício 4.
Beleza. E o nosso circuito, também vou copiar para ficar completo, que é este circuito aqui. Ok? Então esse é o circuito que a gente tem para esse filtro. Então por onde que a gente começa aqui obrigatoriamente, né? A gente vai começar sempre por algum dos capacitores, tá? Então todo filtro, normalmente a gente começa por algum dos dois capacitores. Nesse circuito aqui, o primeiro capacitor que a gente tem que calcular, ou que a gente tem que definir, é o nosso C2, certo? E para o C2 a gente tem aquela nossa fórmula padrão, que é esta fórmula aqui, né? Que diz lá que o C2 ele vai ter essa aproximação inicial de 10 divididos pela frequência de corte multiplicado por 10 micro. Lembrando aqui, essa fórmula é uma aproximação. Beleza? Então, a gente não é obrigado a fazer a utilização do valor que der aqui. Se der um valor muito esdrúxulo, muito absurdo, a gente pode fazer a alteração desse valor, tá? Então, a gente não tem a obrigatoriedade de usar este primeiro valor. Lembrem-se que esse primeiro cara aqui é sempre um primeiro elemento que vai servir como uma aproximação inicial para que a gente possa inicializar o nosso cálculo e ter uma base geral ali, ou ter um tipo de organização inicial, beleza? Então, aqui a gente teria que o nosso C2 é igual a 10 divididos pela frequência de corte. A frequência de corte aqui para esse nosso filtro é 1K, beleza? Então, vou substituir aqui esse nosso FC por 1K. Então, a gente vai ter 10 divididos por 1K, ou seja, 10 divididos por 1, que dá 10. O K, que está embaixo, vai passar para cima como 1 mili, né? Então, vou ter 10 milimicro, basicamente, aqui, né? Então, a gente teria aqui que o nosso C2 é 10 milimicro, ok? Então, é isso que a gente tem. Então, no fim das contas, o nosso C2 aqui, ele é 10 nano. Beleza? Então, 10 nanofarad. Tá? Aqui também daria para deixar, por exemplo, como 0,01 micro ou algo do gênero. Mas vou deixar aqui como 10 nanofarad mesmo. Então, esse aqui é o nosso capacitor inicial, tá? Esse aqui é o primeiro elemento que a gente calculou, que a gente acabou de encontrar. É obrigatório fazer a utilização desse cara em 10 nano? Não necessariamente. Mais uma vez, vou precisar estar repetindo isso pela 48ª vez. Sim, vou repetir mais umas 200. Né? E vai ter gente que vai errar na prova, no trabalho e tudo mais. Mesmo falando 470 vezes. É uma aproximação. Não é obrigatório fazer a utilização desse valor, mas é um valor base para a gente inicializar os nossos cálculos. Tá ok? Então, eu aqui nesse momento olhei para esse capacitor, falei 10 nano, beleza, ok. Acho que é um capacitor decente para a gente fazer a utilização dentro do nosso sistema, então vou adotar esse valor inicial aqui para a gente começar os nossos cálculos. Se no decorrer dos cálculos a gente perceber que esse valor não foi adequado, a gente volta e pode ajustá-lo dependendo da nossa necessidade. Beleza? Então, primeiro capacitor, o C2 ali, está calculado, está finalizado ali para a gente. Com o nosso C2 calculado, a gente vai para o próximo, que vai ser o cálculo do C1, ok? Esse nosso C1 aqui, ele vai ser menor ou igual a essa relação. Então, menor ou igual quer dizer que ele vai poder ter qualquer valor igual ou menor do que o valor recomendado, do que o valor encontrado ali, beleza? Então, pode ser que a gente encontre um valor
muito alto, a gente pode usar qualquer coisa abaixo disso, né? Lembrando que a gente normalmente vai usar algo que esteja ali em torno de até metade desse valor, né? Idealmente falando. Então, também não vou baixar demais, né? Vou achar ali, por exemplo, um valor de 100 micro e vou usar um pico, né? Não faz muito sentido, tudo bem, tá abaixo, mas idealmente falando até mais ou menos a metade do que a gente encontrar aqui, tá? Então, o que a gente precisa aqui para calcular esse nosso colega C1, né? A gente precisa do nosso A, então o nosso A vai ser esse valor aqui, 1,414214, então 1,414214. A gente precisa de 4B, né? Sendo que o nosso B vale 1, está aqui, né? No enunciado e também está lá na tabela. A gente precisa do nosso K. O que é o nosso K? O nosso K aqui é o nosso ganho, tá? Então, aqui em filtros, o K ele representa o ganho do filtro. E está sendo definido aqui que a gente quer um ganho 2. Então, esse nosso K, ele vale 2. E o nosso C2 aqui, a gente definiu ele anteriormente, ele vale 10 nano. 10 nano. Beleza? E por último aqui, mas não menos importante, a gente tem aqui embaixo esse 4B, né? Então o B a gente vai substituir pelo valor tabelado que estava lá na tabela e está aqui no nosso enunciado, que é igual a 1. Então essa aqui é a nossa equação do valor do nosso C2. Beleza? Então vou fazer aqui, abrir a calculeta e fazer a conta aqui para a gente ver quanto que vai dar. Então 1,414214 ao quadrado mais 4, né? Que aqui o que a gente tem? 4 vezes 1 dá 4, 2 menos 1 dá 1, né? Então vou ter 4 vezes 1 vezes 1, né? Então vou somar 4 com esse cara. Vou multiplicar por 10 nano, né? Beleza, e vou dividir isso por 4. Então a gente chega ali num valor que vai ser o valor de 15 nano, aproximadamente. Beleza? Então esse nosso C1 aqui, calculando ele, a gente chega em 15 nano. Então C1 igual a 15 nano. Beleza? Só aqui para vocês conferirem. Esse resultado aqui. Beleza? E agora que eu vi que teve uma pergunta no chat do Lucas, que o K é o ganho. O Ademar respondeu ali já. Beleza? Não apareceu aqui para mim que tinha perguntas. Perdão. Mas o K aqui, Lucas, é o ganho. Sempre que aparecer K é ganho, tá? O A e o B são as constantes da tabela e o K é o nosso ganho. Tá? Que daí aqui no caso vem do enunciado. O Kidoki. Então, beleza. Então aqui a gente chega no resultado de C1 como sendo 15 nanofarad, tá? Então ele pode ser igual ou menor do que isso, né? Então C1 aqui, ele pode ser igual ou menor do que 15 nano. Beleza? Então eu poderia usar um valor qualquer abaixo de 15 nano. Mas, mais uma vez, como eu comentei com vocês, o ideal seria usar algo no máximo até a metade dele, né? Então, eu poderia usar algo aqui que vai
de 15 nano até 7 nano e meio, tá? Então, idealmente nunca passar aqui para baixo da metade do valor. Então, daria para usar qualquer coisa entre 15 e 7,5 nano. Beleza? Como a gente sabe que nem todos os valores de capacitores são comerciais e tudo mais, um valor padrão que a gente poderia usar aqui entre 7,5 e 15 nano seria o valor de 10 nano. Beleza? Então, eu posso vir aqui e definir que o nosso capacitor vai ser um capacitor igual a 10 nano. Beleza? Então, ele tem que ser menor que 15. Então, eu venho aqui e defino um valor de 10 nano também. Isso para facilitar daí a questão de compra e montagem do nosso circuito, né? Seria bem mais fácil eu achar um capacitor de 10 nano do que eu achar um capacitor de 7,5, por exemplo, né? Ou um de 15. Então, a gente usa aqui um valor padrão de 10 nano. Beleza? Então, esse aí é o nosso C1. Com o nosso C1 calculado, qual que é o nosso próximo passo agora? Nosso próximo passo é fazer o cálculo do nosso R1. Beleza? Então, o próximo passo que a gente tem aqui agora é calcular o R1. Eu estou pegando as fórmulas aqui, pessoal, do próprio slide. Beleza? Então, se eu voltar aqui, ó, eu estou pegando as fórmulas aqui padrões que eu coloquei ali para vocês no slide. Lembrando aqui que já está no passo a passo, né? Primeiro o C2, depois o C1, depois R1, depois R2, R3 e R4. Então, sempre seguir esta ordem que está aqui. Beleza? Então, bacana. Então, peguei, copiei a fórmula lá, né? Para facilitar a vida aqui. Eu não sei essas fórmulas de cabeça, obviamente, e nem quero que vocês decorem essas fórmulas. A ideia é sempre ter um materialzinho de apoio ali com as fórmulas, nesse caso, né? Porque isso aqui a gente não consegue deduzir facilmente só analisando o circuito, né? Tem umas complicações extras aqui. Beleza? Então, falou, Gabriel. Um abraço. Boa. Já dei, já. Mentira, só pela piada só. Ele pode voltar. Ele já voltou já, ó. Até pediu perdão. Beleza, Pia. Tá perdoado. Me deve uma bala sete belo. Na próxima eu não deixo você voltar. Sacanagem. Zoeira, tá? Essa é aquela velha, né? Perde a amizade, mas não perde a piada. Gabriel também, né? Deu tudo certo, isso que importa. Beleza? Então, aqui o esquema óbvio não é decorar a fórmula, tá? É só a gente entender a aplicação e tudo mais. Então, para o R1 aqui, o que a gente tem, né? A gente tem o A, C2, que a gente acabou de definir aqui em cima, como primeiro capacitor, o B, que é da tabela, o K, que é o nosso ganho, C2 novamente, B novamente, e o C1. E a gente também tem esse ômega C, que lembrando que o ômega C é a velocidade angular de corte, né? Ou seja, isso aqui seria 2 vezes π vezes F, certo? Então a gente poderia calcular esse ômega C aqui já inicialmente, né? Como primeira coisa a ser feita no processo aqui de cálculo, ou dá para substituir isso aqui por 2πf, beleza? Pense se eu não voltasse, ia se sentir mal. Eu não, cara. A aula só ia continuar normalmente. Faz parte.
Coração quebrado. Tem problema, Gabriel. Miséria continua mesmo, cara. Lembre-se disso. Miséria continua mesmo. Beleza? Então, temos isso aqui. O que a gente tem que fazer aqui, então? Substituir os nossos valores, né? Para poder fazer o nosso cálculo. Então, o nosso A aqui é 1,414214, multiplicado pelo nosso C2, que é 10 nano. Então, esse nosso C2 aqui vale 10 nano. O nosso A aqui, 1,414214. E o nosso C2 aqui também é 10 nano. Então, vou deixar assim, 10 nano. Beleza? Então, multiplicar. Beleza. A gente soma isso com 4B. Então, o nosso B ali vale 1. Soma não, né? Perdão. Multiplica aqui com B, que vale 1. E vai multiplicar isso aqui por K menos 1, né? Sendo que o K, o nosso ganho é 2. Então, a gente vai ter aqui 2 menos 1, que é 1, no final das contas. E multiplica isso aqui também por C2 ao quadrado. Então, C2 vale 10 nano também. Beleza? Aqui a gente tem mais uma aparição do B, do C1 e do C2. Então, a gente vai ter 4 vezes o nosso B, que vale 1, vezes o C1, que vale 10 nano, vezes o C2, que também vale 10 nano. Beleza? E por fim, aqui fora, mais ou menos importante, a gente tem 2 vezes π vezes o F, sendo que o nosso F vale 1K. Beleza? Então, esse aqui é o nosso cálculo para encontrar o nosso R1. Beleza? Então, aplicando aqui esta nossa fórmula, a gente vai chegar que o nosso R1 ele vai valer no caso 21,25K ohms. Então esse nosso R1 aqui vale 21,25K aproximadamente. Beleza? Então, resolvendo a fórmula, chegamos neste resultado. Esse é o resultado do nosso R1. Com o R1 calculado, agora a gente pode ir para o próximo, que é o nosso R2. Então, nosso próximo resistor aqui é o R2, que é um pouco mais fácil ali de calcular, né? A fórmula dele aqui é um pouco mais simples, né? Então, essa fórmula do R1 aqui é a mais complicada, né, para essa estrutura aqui. As demais daí acabam sendo mais fáceis. Beleza? Então, nosso R2 aqui, o que a gente vai fazer? Vai fazer as substituições necessárias, né? Então, a gente vai ter aqui o nosso B, que vale 1. Nosso C1 vale 10 nano. Nosso C2 também vale 10 nano. O nosso R1, que a gente acabou de descobrir, 11,25K. E por último aqui, mas não menos importante, a gente tem o nosso ômega C ao quadrado. Beleza? Então, aqui eu vou fazer assim. 2 vezes π, vezes o nosso F, que é 1K, tudo isso ao quadrado. Beleza? Então, o ômega C aqui ao quadrado. Tá? Então, mais uma vez, dá para a gente ir substituindo dentro da fórmula aqui, todos os ômega Cs por 2 vezes π vezes F, ou já faz a conta aqui no começo, já acha qual que é o valor do ômega C, e daí aplica o valor do ômega C direto aqui dentro da nossa equação. Beleza? Aí fazendo esse nosso cálculo, a gente chega aqui o nosso R2 ele vai ser igual a 22,5 K ohms.
Beleza? Então chegamos neste valor. Professor, explica de novo, por favor, porque o C2 tinha que ser entre 7,5 e 15. Vamos lá, vamos voltar aqui. Na verdade, C1, né? O C2 ele pode ser qualquer coisa, teoricamente. Mas é esse C1 aqui, né? O que acontece aqui, Ademar? No caso, teoricamente, a gente pode usar qualquer valor abaixo de 15 nano. Beleza? Então, a gente tem uma fórmula aqui que diz que o valor de C1 pode ser igual ou menor a isso aqui. Ou seja, teoricamente, qualquer coisa abaixo de 15 nano é correto de a gente usar, certo? Então, qualquer coisa. Então, poderia ser 1, 2, 3 nano, poderia ser um pico e assim por diante. Porém, na prática, a gente normalmente não vai usar nenhum valor que seja menor do que a metade do valor que a gente encontrou aqui. Beleza? Então, nosso C1 aqui, ele vai ser menor ou igual a 15 Faraday e C1 vai ser maior do que o C1 dividido por 2. Que não deu certo o que eu queria fazer. Vamos fazer diferente. Vou fazer direito aqui. Oh, que saco. Agora deu certo. Tá? Então, a gente sempre vai usar isso aqui, ó. Sempre. Beleza? Vamos achar o valor de C1 pela fórmula. A gente sempre vai usar um valor menor do que o que a gente encontrou e que seja maior ou igual à metade dele. Por isso que a gente vai usar ali entre 7,5 e 15 para esse caso. Né? Vamos chutar que desse 50 nano. Beleza, a gente usaria algo entre 25 e 50. Se desse 100 nano, algo entre 50 e 100. Então sempre usa essa relação aqui, tá? Tentar nunca usar menos do que a metade do valor encontrado, porque senão o filtro ele não vai funcionar corretamente, por mais que a fórmula aqui diga para a gente que qualquer coisa abaixo seria viável. Beleza? Essa é a ideia. Então, boa. Então, encontramos o nosso R2 aqui. Beleza, bacana. Agora a gente vai ali para os nossos dois últimos resistores, que vão ser o nosso R3 e o nosso R4. Então, vou pegar a fórmula do R3 aqui. Então, o nosso R3 tem esta formulação. Então, ele depende do K. K é o nosso ganho, né? Que vale 2, de acordo com o enunciado. Eu vou mudar aqui também. O nosso R1, aqui a gente encontrou que vale 11,25 K. E o nosso R2 vale 22,5. 22,5. Isso. K também. Então, esse aqui vai ser o nosso R3. Beleza? Então, a gente vai ter ali 11,25 mais 22,5, que vai dar 33,75K, isso multiplicado por 2 e dividido por 1, né? 2 menos 1 dá 1. Então a gente vai ter 67,5K divididos por 1, ou seja, o nosso R3 aqui, ele vai ser nada mais nada menos do que 67,5K ohm. Beleza? Então, esse aí é o nosso valor para o nosso R3, 67,5 K ohms.
E o nosso R4 aqui, nosso último resistor, ele é determinado aqui por K, que é o nosso ganho, que é 2, multiplicado pelo R1, que é 11,25 K, mais o nosso R2, que é 22,5 K também. Então, a gente vai ter basicamente a mesma conta de cima, né? Porque aqui a gente tinha divididos por 1, né? Ou seja, é o valor que eu tenho em cima aqui, né? Vejo que é igual, né? Então, só a divisão que muda no cálculo, que como eu estou dividindo por 1, o nosso R4 vai ser o mesmo valor do que o R3. Então, R4 aqui vai ser 67,5 K ohms também. Beleza? Então, temos aí o nosso filtro calculado, os nossos resistores calculados aqui, e vejam que a gente não tem nenhum valor muito absurdo, né? No fim das contas. 10 nano, 10 nano, 11,25K, 22,5K e 67,5K, né? Óbvio, não são valores comerciais, né? 67,5K não é um valor comercial, 11,25 não é comercial, 22,5 não é comercial, mas não são valores absurdos de serem encontrados, né? Não é, por exemplo, 0,25 ohms, né? Isso seria alguma coisa meio absurda, né? Então a gente sempre faz o projeto aqui tentando fazer com que esses valores aqui sejam plausíveis para que a gente possa montar isso, né? Se a gente tivesse começado com um outro capacitor C2 aqui, a gente teria encontrado valores totalmente diferentes para esses elementos, né? Então, para o R1, para o R2, para o R3, para o R4, para o C1, seria totalmente diferente, justamente porque todos os componentes dependem do C1, né? Desculpa, do C2. Então, o primeiro componente aqui é o C1, depende do C2. Então, se a gente muda o valor, obviamente esse valor de C1 mudaria. Mudando isso, muda todo mundo, né? Então, basicamente, esse primeiro elemento aqui, ele vai balizar todo o resto do cálculo, para que a gente consiga encontrar aqui os nossos elementos. Beleza? Então esse é o nosso exercício 4, nosso filtro passa baixa, ganho 2. Ok? Agora, vamos para o próximo, né? Vamos pegar já aqui o exercício 5. Então, já vou copiar aqui o nosso exercício 5 para a gente já fazer, para a gente ir lá para o ordem superior. Exercício 5. Ele pede aqui para a gente projetar um filtro passa alta agora, né? Também de ordem 2, utilizando aqui uma estrutura MFB. E que tem o ganho de 2.2, com frequência de corte igual a 100 Hz. E aqui uma resposta Chebyshev, né? Com esse ripple de 3 dB. E aqui eu já passo também o valor de A e o valor de B. A gente vai olhar ali na tabela só para ter certeza. Mas os valores já estão aqui, tá? Então vamos lá. Aqui. Então o que a gente tem, né? A gente tem que calcular um filtro passa alta, segunda ordem MFB. Então essa aqui é a estrutura que a gente vai fazer utilização. Beleza? Esse circuito aqui, que é o que a gente deve utilizar, tá? Aí a gente tem aqui as nossas fórmulas, né? Então C1 aqui, no caso, primeiro capacitor sempre começando com essa ordem prática aqui, né? Com essa regra. E daí a gente tem o cálculo dos demais componentes, né? Aqui no caso a gente tem dois C1s, um C2, o R1 e o R2, né? Então acaba sendo mais simples de calcular aqui do que o projeto anterior, né? Porque a gente tem bem menos cálculos, se a gente for olhar as fórmulas, elas são relativamente mais simples do que
do outro projeto, né? Mas também nada tão complexo assim no outro, né? É óbvio, sempre tem que tomar cuidado, porque são vários cálculos, né? Então, e vários detalhes. Então, a gente tem que tomar cuidado para não fazer nenhuma besteira na hora que estiver calculando, né? Isso pode, obviamente, acontecer, né? Mas não tem nenhuma conta complexa, né? A gente olhando aqui, o que a gente tem é soma, subtração, divisão, exponenciação, raiz, não tem nenhuma integral, não tem nenhuma derivada, não tem nada tão complicado assim. Normalmente, quando a gente erra os cálculos, é muito mais por falta de atenção ou algum deslize na matemática básica do que pela fórmula ser realmente complexa, tá? Então, aqui, esse é o circuito que a gente vai fazer utilização. Essas aqui são as nossas formulações. A gente ia olhar a tabela, né? Então, aqui, ó. Aqui é a nossa tabela, beleza? Só para a gente poder entender como que ela funciona. Então, o que a gente quer? A gente quer um filtro ordem 2, ok? Então, está dentro desse primeiro quadrado. E a gente quer aqui um ripple de 3 dB. Então, com o ripple de 3 dB, a gente vai pegar esse valor de A e esse valor de B, certo? Então, o valor de A vai ser 0,644900 e o valor de B vai ser 0,707948. Então, esses são os valores de A e B que a gente vai utilizar para esse filtro segunda ordem com 3 de ripple. Aí vocês podem perguntar, prisioneiro, mas a gente vai usar isso aqui porque é o passa alta? Não, né? A gente poderia ter pego esse mesmo exercício aqui, usar esse filtro, passa baixa segunda ordem, com essa frequência de corte de 1K, só que a gente pode ter a resposta Butterwolf, né? A resposta Chebyshev nele. A gente poderia escolher tudo igual, 2 de ganho, 1K, passa baixa, BCVS, só que aqui seria Butterwolf. O que iria acontecer? A e B seriam diferentes. O A e o B que a gente iria utilizar para fazer os cálculos seriam esses aqui, né? Dependendo do ripple. Então, considerando que seria o mesmo ripple, 3 dB, a gente usaria esse A e esse B. Tá? Então, a gente usaria as mesmas fórmulas, a mesma circuito, a mesma estrutura, só trocaria A e B. Lembrem disso, tá? A gente define a função resposta do nosso filtro em função do A e do B que a gente está usando. Troquei o A e troquei o B, eu estou mudando a função resposta do filtro. Tá? A gente nunca vai mudar a fórmula do filtro, a gente nunca vai mudar a estrutura. Essa mesma estrutura serve para Butterwolf e serve para Chebyshev. Beleza? Essas fórmulas aqui servem tanto para Butterwolf, tanto para Chebyshev. O que muda? A e B. Isso que muda. Ok? Então lembrem-se sempre disso. Então vamos lá, né? Vamos aqui para o nosso exercício 5. Eu vou copiar o circuito primeiro, que é este circuito aqui. Beleza, bacana. E vamos copiar também as nossas formulações, tá? Então, a primeira fórmula que a gente vai começar vai ser aqui no caso do C1. Então, vai ser esse capacitor aqui duplo, né? No caso. Lembrando que esta primeira fórmula é uma fórmula padrão aqui que a gente pode utilizar inicialmente. Beleza? Então, aqui, no caso, a gente pode inicializar com qualquer valor a princípio, tá? Então, a gente teria aqui que o nosso C1 vai ser igual a 10 sobre a nossa frequência de corte. Nossa frequência de corte aqui é 100 Hz. Então, a gente vai ter aqui 10 divididos por 100, que vai dar 0,1, né? Então, 0,1 vezes micro vai ser 100 nano. Então, o nosso C1 aqui, ele é igual a 100 nanofarad inicialmente. Beleza? Então, esse é o valor aí que a gente, a princípio, tem
para o nosso capacitor C1. Ah, Prisiano, mas eu quero usar 10 nano. Posso? Não vai bater a conta aqui. Pode, porque essa conta é uma aproximação prática, não é obrigatório que ela seja assim, né? Beleza? Então, sempre lembre-se disso. Até porque, né, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um filtro com frequência de corte de 1 Hz. Isso aqui seria 10 micro. Imagine um capacitor de 10 micro. Lembrando que a gente não pode usar eletrolítico, né? Tem que ser um capacitor cerâmico, de poliéster, né? Filtro, CA, não faz sentido nenhum, né, que seja eletrolítico e que tem polaridade. Então não daria muito certo, né? Ah, vou fazer uma frequência de corte 0,1 Hz. Beleza, esse cara aqui vai dar 100 micro. Imagine a complicação da vida, né? Não daria certo. Então, por isso que, mais uma vez, estou aqui comentando com vocês que tudo depende de uma aproximação inicial, não é obrigatório esse caso. Beleza? Então, calculado aí o nosso C1, agora a gente vai para o nosso C2. Ok? Então, o nosso C2 aqui, ele é calculado como C1 dividido por K. Beleza? Então, para a gente achar o C2, a gente vai fazer C1, que a gente definiu aqui, 100 nano, dividido por K, sendo que o nosso K é 2,2. Né? Então, 2,2 aqui. Então, a gente vai ter 100 divididos por 2,2, que vai dar 45,45. Então, nosso C2 aqui vai ser 45,45 nano Faraday. Beleza? Então, esse aqui é o valor do nosso C2. Obviamente que aqui entra uma complicação, por assim dizer, né? Que seria o quê? A gente tem um capacitor que tem 45,45 nanofarad. Isso aqui é um capacitor comercial? Obviamente que não, né? Então, eu não tenho um capacitor de 45,45. A gente tem de 100 nano, beleza, isso é comercial, mas 45,45 não é. Então, quando a gente trocar esse capacitor aqui para um capacitor comercial, se a gente quiser usar um só, né, por exemplo, isso vai mexer no nosso ganho, tá? Porque aqui no caso, o ganho deste circuito, ele é definido por isso aqui, ó. K igual a C1 sobre C2. Então, se a gente vier aqui e mudar o valor do nosso C2 para um valor comercial, a gente vai estar mexendo no nosso ganho. Beleza? Então, isso aqui é um ponto aí sempre a se lembrar, tá? Então, a gente vai estar mexendo levemente no nosso ganho quando a gente fizer a mudança do capacitor aqui para um capacitor comercial. Beleza? Bacana. Agora, então, vamos para o próximo passo ali, que é calcular o nosso R1. Então, vou copiar a fórmula aqui do R1. Essa fórmula do R1 é essa aqui, ó. R1A dividido por 2C1 mais C2, multiplicado pelo ômega C. Sendo que esse ômega C aqui, ele vai ser 2 vezes π vezes F, né, que é a nossa frequência de corte. Beleza? Então, vou pegar aqui R1, vamos mudar, então, todos os valores. O valor de A aqui, ele vai ser esse valor aqui, 0,644900, então 0,644900, 6449, beleza? O valor de C1 é esse valor que a gente definiu aqui em cima, que é 100 nano, então vezes 100 nano. E o valor de C2 é esse 45,45 nano que a gente definiu aqui. 2π padrão e o
F ali, a nossa frequência de corte, que é 100 Hz, se eu não me engano. Isso, beleza, 100 Hz. Então, esse é o cálculo que a gente tem aqui para executar, beleza? Então, esse nosso cálculo aqui vai resultar para a gente num valor de 4,15 k-ohms. Então, 4,15 k-ohms vai ser o resultado desse nosso R1. Beleza? Então, R1 vai dar esse valor de resistência. Encontrado aqui esse nosso valor de resistência, o próximo passo é calcular o nosso R2. Então, nosso R2 vai ser dado por isto daqui, lembrando que esse ômega C não mais é do que 2πf. Beleza? Então vamos lá, agora fazer as substituições aqui dos valores. Então o nosso C1 é 100 nano. Então 2 vezes 100 nano. Nosso C2 é 45,45 nano. E o nosso B, tabelado, vai ser 0,707448. 0,707448. 74 não, 79, perdão. 79,48. Beleza? O nosso A aqui é o 0,6449. Nosso C1 e o nosso C2 são os dois capacitores ali, então o C1 vale 100 nano e o nosso C2 vale 45,45 nano. 2πf e o F vale 100 Hz. Então, essa aqui é a fórmula que a gente tem que calcular aqui do R2. Então, o nosso R2 aqui vai ser igual ao valor de 109,34 k-ohms. Então, esse aqui é o nosso resultado para R2. Então, R2 vai valer ali 109,34 k-ohms. Então, tá aí os nossos dois filtros projetados e calculados. Beleza? Os dois exercícios aí dos filtros, dois filtros completamente diferentes, né? Um Chebyshev, outro Butterworth, passa alta, passa baixa, um VCVS, o outro MFB, então totalmente diferentes aí para a gente poder dar uma bisoiada em como executar esses projetos, beleza? Então as fórmulas, mais uma vez, né, são fórmulas meio grandes, né, entre aspas aqui, um pouco grandes, sempre tem que tomar muito cuidado em relação à execução dela, né, para não errar nenhum ponto ali, não fazer um cálculo incorreto, beleza? Então esse aí é o grande cuidado a ser tomado quando a gente está fazendo aqui o projeto de filtro, tá? Não é complicado, né? Não são, mais uma vez, não são fórmulas complicadas, mas como tem muito detalhe, às vezes a gente errar alguma coisa pode acabar acontecendo. Então sempre tomar muito cuidado aí com essa formulação. Beleza? Tem, meus caros, dúvidas, perguntas, questionamentos? De boas por enquanto. Boa. Mais trabalhoso do que complicado, no fim das contas. Então, beleza.
Então, bacana. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para o nosso... É só seguir o passo a passo, exatamente. Seguir o passo a passo ali, tá tudo certo no fim das contas. Eu acho que eu não mostrei, mas eu coloquei aqui para vocês uma tabela de filtros lá no portal. Acho que não lembro se eu cheguei a mostrar ou não. Não sei se vocês chegaram a ver ou não também. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Só para vocês verem. É uma tabelona bem antiga, mas é bem útil. Ó. Aqui também é uma tabela com todas as... com os valores aqui, né? Do Butterwolf e do Chebyshev. E também com todas as fórmulas. Rapidão. Olha só, travou o PDF. Estou movimentando muito rapidamente, por isso. E também aqui todas as fórmulas dos filtros, tá? Então aqui teria todas essas formulações aqui no fim das contas. Então é a mesma coisa que está lá no slide, tá? Só que aqui está tudo condensado num único arquivo, né? Talvez às vezes até mais fácil. Beleza? Então tem aqui esse material extra ali lá para vocês no portal. Ok? Se vocês quiserem olhar por aqui ou, obviamente, também só pelos slides ali também. Se vocês pegarem o livro lá de filtros, na verdade isso aqui é lá do livro, né? Do livro de filtros, as formulações, as tabelas. Então, se vocês estiverem com o livro aí em mãos também, vocês vão ter esse mesmo material. Ok? Só para vocês darem um bisu aí. Então, vamos lá, né? Vamos entrar aqui, então, no nosso próximo detalhamento aqui, que é a nossa parte de filtros ativos com ordens superiores, né? E vocês perguntam, meu Deus, o que é um filtro de ordem superior? Tipo um Goku instinto superior? Não. Aqui, qualquer filtro com ordem acima de 2, a gente chama de filtro de ordem superior. Então, precisamos fazer um filtro de ordem 3, 4, 5, 6, 7, qualquer coisa acima de ordem 2 a gente chama de ordem superior. Tá? Então, ordem 1 e ordem 2 são filtros padrões, para cima de ordem 2 é um filtro de ordem superior. Tem um filtro superior de DPs em umas matérias aí. É. Literalmente é um filtro passa baixa, né, cara? Só passa as notas baixas, nota alta não vem. Ai, ai. Filtro não passa. Não passa, passa nota baixa. É o filtro rejeita tudo, a gente chama. Tem o filtro passa tudo e tem um filtro rejeita tudo. Sabia? Existem essas duas nomenclaturas. Filtro passa tudo e o filtro rejeita tudo. O filtro passa tudo é muito fácil de fazer. É só você ligar um fio. Passa tudo que você quiser, um jumperzão. O filtro rejeita tudo é só você pôr uma chave. Tira o fio. Olha só. Funciona. Sacanagem. Então, Pia, tem que colocar... Tem que passar o jumper ali, cara, nas matérias ali. Para ser um filtro passa tudo, Pia. Pode ser um filtro rejeita tudo, não. Corta o fio ali, vai com o alicatinho, corta e funciona, né? Os negócios pegam fogo, a galera não sabe por quê. Dica do dia, tá com problema na matéria, mete o jumper. Não faça isso, cara. Dependendo da matéria, você pode
tacar fogo nas coisas quando você mete um jumper no lugar errado. Qual a altura mínima para o jumper? Ah, comprimento. Aí tudo depende, né, cara? E depende do seu gosto. Tudo depende. Com pimenta. Muito bom. Então, aqui todo o filtro de ordem superior é acima de segundo, beleza? Então, quando a gente fala de filtros acima de ordem 2, a gente está falando de filtros de ordem superior, beleza? E no caso, para a gente fazer a criação desses filtros de ordem superior, o que a gente tem que fazer é associar os filtros de ordens menores. Então, para a gente fazer um filtro ordem 4, por exemplo, o que a gente tem que fazer é associar dois filtros de ordem 2. Então, quando a gente faz a associação de dois filtros ordem 2, a gente gera um filtro equivalente de ordem 4. Ah, a gente quer fazer um filtro ordem 3, beleza, você vai pegar o filtro ordem 2 e associar ele em cascata com o filtro ordem 1. Então, dessa forma, a gente vai ter um filtro ordem 3. Ah, a gente precisa de um filtro ordem 6. Você vai pegar 3 filtros ordem 2, associar eles em cascata, e o resultante disso vai ser um filtro ordem 6. Beleza? Então, no fim das contas, a gente até poderia dizer que, entre aspas, não existe uma estrutura de filtro de ordem maior do que 2. Né? Existe a estrutura ordem 1, existe a estrutura ordem 2. Quando a gente precisa fazer filtros maiores, a gente vai associar esses filtros de ordens menores para chegar nesses filtros de ordens superiores. Beleza? Estão sempre fazendo essa associação. Então, a gente vai calcular vários filtros de ordem 2 para ter um filtro ordem maior, entre aspas. Né? Ah, preciso de um ordem 8. São 4 filtros ordem 2 sendo calculados, né, que vão estar interligados em cascata para gerar um filtro ordem 8. Então, não existem outros circuitos além daqueles que eu mostrei ali para vocês, né, na aula anterior. Não que não existe, né, existem outras estruturas também, né, mas a gente não vai ter filtros de outras ordens, entre aspas, né, essas estruturas bases são aquelas, 1 e 2, quero ordens maiores, a gente vai fazendo a associação, beleza? E daí os estágios, eles vão ser sempre projetados à parte, utilizando os valores de A e os valores de B pertinentes, beleza? A gente daqui a pouco faz ali um exemplozinho simples, só para vocês verem o que quer dizer usar o valor de A e o valor de B pertinente, tá? Em relação ao filtro, beleza? Aqui, mais uma vez, para ficar visível para vocês, né? O que a gente vai fazer? Associar os filtros. Então, a gente quer um filtro passa baixa ordem 5. Eu vou pegar um filtro passa baixa ordem 2, associar em cascata com um segundo filtro passa baixa ordem 2 e associar com o filtro passa baixa ordem 1. Queremos um filtro passa baixa ordem 6, vou fazer a associação de 3 filtros passa baixa ordem 2. Então, a gente vai ter 3 daquelas estruturas que a gente acabou de calcular ali em cascata. Daí, obviamente, né, para a primeira estrutura aqui, para o primeiro filtro passa baixa, a gente vai ter que fazer todos os cálculos do C1, do C2, R1, R2, R3, R4. A gente vai encontrar os componentes para aquela estrutura. Aí a gente vai para a segunda, vai achar outros valores de componentes, vai para a terceira, vai achar outros valores de componentes, certo? Ficaria desta forma aqui, ó. Então, pegando aqui como exemplo, um filtro passa baixa ordem 6, né? 3 estruturas passa baixa em cascata. Então, a gente pega, vai calcular os valores para a primeira, vai calcular os valores para a segunda e vai calcular os valores para a terceira. Então, é como se a gente estivesse calculando 3 filtros separados. Né? A gente calcula o primeiro estágio, faz todos aqueles cálculos que a gente fez ali há pouco para o primeiro estágio. Vai fazer todos os cálculos para o segundo estágio
E por último, vai fazer todos os cálculos para o terceiro estágio. Com todos os cálculos feitos, aí a gente vai acoplar essas estruturas, esses estágios, e gerar o nosso filtro completo aqui de ordem superior. Beleza? Então essa aqui é a ideia que a gente tem, tá? Então sempre fazendo essa associação. Lembrando que quando a gente está fazendo associação em cascata dos nossos filtros, ou melhor, dos nossos amplificadores operacionais, o ganho deles é a multiplicação de cada estágio, certo? Então se eu coloco nos 3 estágios, por exemplo, um ganho 2, pegando esse exemplo aqui, né? Vamos supor que a gente tenha 3 estágios. Se eu coloco o ganho 2 em todos eles, a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, a gente vai ter 8 de ganho total. Beleza? Se a gente coloca 10 em cada estágio, a gente vai ter 1000 de ganho total. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado quando a gente está fazendo essa associação em cascata dos filtros, para que a gente não sature o sistema em relação ao ganho que a gente está dando. Beleza? Então sempre tem que tomar esse cuidado. Daí vale aquela regra, né, que a gente tem para associação em cascata, né, que o nosso ganho parcial por estágio aqui, ele pode ser totalmente dividido entre os estágios. É só a gente fazer a raiz M do ganho total, sendo M a quantidade de estágios, né, ou a raiz N do quantidade de estágios. Tá? Eu quero ganho 10 aqui no meu filtro. E a gente tem 3 estágios, é raiz cúbica de 10. A gente tem 4 estágios, raiz quarta de 10. A gente tem 55 estágios, raiz 55 de 10. Então a gente pode separar igualmente os ganhos por todos os estágios. Ah, prezado, é obrigatório separar o ganho exatamente igual em todos os estágios? Não, não é, tá? Aqui é a mesma coisa de uma estrutura em cascata normal. A gente pode colocar quanto de ganho a gente quiser em cada estágio. Então a gente precisa ter 10 de ganho, beleza, o primeiro estágio pode ter 5, o segundo pode ter 2 e o terceiro pode ter 1. Então o ganho total da estrutura é 10. Assim como a gente poderia fazer que o primeiro estágio tem 10, o segundo tem 1 e o terceiro tem 1. Beleza, o ganho total é 10. Então aqui vai entrar a mesma coisa que a gente viu lá atrás em função dos ganhos em cascata, tá? Então não é porque a gente está com filtro aqui, estruturas de filtro, que isso muda, continua da mesma forma, tá? Então a gente pode distribuir o ganho total que a gente precisa dar pelos estágios igualmente, a gente pode distribuir eles não igualmente, ou a gente pode fazer com que todo o ganho esteja em um único estágio, os demais tenham ganho 1, beleza? Por que eu estou falando isso e estou reexplicando aqui para vocês, né? Que se a gente olhar, no fim das contas, deixa eu voltar aqui no nosso slide anterior, que a gente estava pegando as fórmulas, aqui. As fórmulas, deixa eu pegar um outro, elas dependem do ganho, né? Então aqui, quando a gente for calcular, a gente não vai calcular com o ganho total. A gente vai calcular com o ganho daquele estágio, certo? Então, vamos supor que eu precise dar ganho 10 e tenho 3 estágios. Beleza, o primeiro estágio tem ganho 5. Então esse K aqui, do primeiro estágio que a gente vai calcular, vai ser 5, não vai ser 10. O segundo estágio, se eu quero dar ganho 2, esse K tem que ser 2. No terceiro estágio que a gente quer ganho 1, esse K tem que ser 1. Então tem que alterar esse K para cada estágio. Porque se eu calculo todos com 10, eu estou falando que cada estágio vai ter 10 de ganho. Ou seja, o meu ganho total vai ser 1000. Beleza? Então tem que tomar esse cuidado aqui, porque na formulação eu tenho ganho. Esse ganho que aparece aqui na formulação não é o ganho total que eu quero dar. Na estrutura, é o ganho total daquele estágio em específico. Beleza? Então, quero fazer um filtro com 3 estágios, ordem 6.
e a gente quer dar 10 de ganho total, eu não posso usar K10 para os 3 estágios, senão o ganho total daquele filtro vai ser de 1000 vezes. Beleza? Então, por isso que eu estou frisando aqui a questão do ganho com vocês, e por isso que às vezes é bom a gente separar igualmente o ganho para todos os estágios, porque daí a gente não precisa se preocupar, digamos assim, se preocupar, entre aspas, né, de ficar alterando esse valor a cada estágio que a gente vai calcular. Então, é uma possibilidade de erro a menos, né? A gente não confundir os ganhos e ter sempre os mesmos ganhos para todos os estágios. É obrigatório? Não, não é obrigatório, mais uma vez, mas dependendo, pode ajudar de alguma forma. Beleza? Então, se quiser fazer a divisão aqui, raiz da quantidade de estágios do ganho total, a gente acha o ganho por estágio. Beleza? Aqui um exemplo de um filtro ordem 6, né? Então, junta 3 estágios ordem 2 e faz aqui um filtro ordem 6. E a gente tem esse gráfico aqui, né? Pela estrutura aqui, ó, a gente não conseguiria definir como que esse filtro responde, né? Quer dizer, a gente consegue definir que ele é passa baixa, né? Mas pelo gráfico aqui, a gente consegue definir, por exemplo, que ele é um filtro Chebyshev. Ó, por que ele é Chebyshev? Por causa dessas ondulações que a gente tem aqui na parte passante. Então, pela resposta gráfica, aqui a gente não consegue dizer se ele é Chebyshev ou Butterwolf, por exemplo, mas aqui a gente consegue definir que ele é Chebyshev. Ok? E aqui a gente também consegue definir que ele tem um ganho na parte passante, né? Um ganho aqui que deve estar na casa dos 23, 24 dB. Beleza? E no caso, outra coisa aqui, a nossa frequência de corte, ela está aqui na casa dos 100, 200, 300, 400, 500 Hz, aproximadamente aqui, ó. Que é onde eu tenho menos 3 dB. Vocês vão falar, mas putz, prezado, menos 3 dB está aqui, ó. A gente sempre considera menos 3 dB do valor passante, tá? Ou seja, se aqui eu tenho 23 dB na parte passante, o meu menos 3 dB em relação a esse cara é 20 dB. Ok? A gente considera sempre menos 3 dB do valor passante aqui. Então, se ele tivesse aqui no 0 dB, a minha frequência de corte estaria no menos 3 dB, obrigatoriamente. Se a minha banda passante está em 20 dB aqui, ou 23 dB que seja, a minha frequência de corte vai estar em 20 dB. Aí entra também aquela questão que a gente tinha conversado lá na aula passada sobre atenuação, né? Porque, querendo ou não aqui, a gente tem algumas frequências que a gente já gostaria de estar cortando que tem, por exemplo, 10 dB, que tem 1 dB, que tem 0 dB. Né? Então, aqui, quanto maior a ordem, mais rápido a gente vai atenuar, mesmo tendo essa característica de ganho. Beleza? Então, cuidado aqui a se tomar. Então, sempre lembrem, menos 3 dB em relação à nossa base ali, certo? Ou seja, nesse caso, menos 3 dB em relação a 23 dB. Então, a nossa frequência de corte estaria no 20 dB aqui. Beleza? Então, aqui também dá para ver a questão da atenuação, né? Por exemplo, em 10K, mais ou menos, a gente vai ter menos 40 dB de atenuação. Nossa frequência de corte está aqui em 5K aproximadamente. Então, meia década depois, a gente saiu aqui de 20 dB positivo para 40 dB negativo. Então, a gente teve uma atenuação de 60 dB em meia década, que vai gerar algo ali em torno de 120 dB, pouco mais que isso, para uma década inteira. Né? Justamente porque a gente está aqui com um filtro ordem 6. Né? Então, a gente tem mais ou menos essa característica aí de atenuação. Então, essa resposta gráfica aqui, ela acaba sendo bastante útil para a gente, né? Para a gente justamente ver essa questão de
quanto que a gente vai ter de atenuação dependendo das frequências, qual que vai ser a oscilação do meu filtro, né? Sendo que a resposta de ganho é essa resposta em verde aqui, né? Obviamente. Essa resposta em vermelho é a defasagem que a gente tem do sinal em função do nosso filtro, tá? Então, essa frequência de corte que está aproximadamente em 5K, né? E eu tenho esse ganho aqui nesse nosso filtro. Então, esse filtro ele está dando ganho, beleza? Poderia ser um filtro ativo que não dá ganho, não tem problema nenhum, né? O filtro ativo ele pode dar 0 dB de ganho, não tem problema, também poderia ser, mas aqui a gente tem a possibilidade de dar ganho, né? É diferente de um filtro passivo, né? O filtro passivo não tem como dar ganho nele, né? O filtro ativo a gente pode configurá-lo aqui para que ele tenha uma característica de ganho. Beleza? Aí aqui uma comparação, né, de dois filtros. Aqui um filtro passa baixa, ordem 3, Chebyshev com meio dB de ripple, e um filtro passa baixa, ordem 6, né, com 3 dB de ripple. Então ambos é Chebyshev aqui, tá? Tudo bem que, no fim das contas, eles não têm o mesmo ganho, né? Esse carinha aqui, da esquerda, ele está com um ganho de 12 dB, e esse aqui da direita é o mesmo de cima, está ali com os 23 dB. A frequência de corte desse filtro da nossa esquerda, ele está com 1K em frequência de corte, e esse filtro aqui da direita está com 5K. Mas isso é bom porque, ó, vejam que em 10K aqui, para esse nosso filtro da esquerda, a gente está com menos 50 dB. Para o 10K do filtro da direita, a gente está com menos 40 dB. Vocês podem falar, putz, esse filtro aqui da direita, da esquerda, né? Esse filtro de terceira ordem, ele está com uma atenuação maior no 10K. Sim, mas ele começou a atenuar muito antes. Ele começou a atenuar lá no 1K. Aqui não. Aqui o nosso filtro ele começou a atenuar no 5K. Esse nosso filtro ordem 6. Então aqui talvez fique bem visível a diferença de atenuação que a gente consegue dar entre um filtro ordem 6 e um filtro ordem 3. Né? A qualidade do filtro aqui, ordem 6, é muito maior do que a qualidade do filtro ordem 3. Né? Tudo bem, já tinha mostrado isso para vocês lá na tabela, tal, mas aqui eu acho que acaba ficando até mais visível a diferença de atenuação. Né? Por mais que os dois não sejam a mesma frequência, mas para que a gente possa realmente ver essa diferença. Né? Eles atenuam quase a mesma coisa, entre aspas, né, em 10K, sendo que um começa a atenuar muito para frente e o outro começa a atenuar lá atrás. Né? Então a gente tem essa diferença aí meio gritante entre os dois filtros. Beleza? E os dois são Chebyshev, né? Se eu colocasse um Butterwolf aqui na nossa esquerda, vocês iam ver uma atenuação ainda pior, né, do filtro no fim das contas. Então aqui para vocês verem como que a ordem do filtro influencia bastante a resposta do nosso sistema. Beleza? Aí aqui um outro exemplo, né, um outro filtro passa baixa, né? Esse aqui é um filtro ordem 10, aqui Butterwolf, né? Então o que a gente faria? Pegaria 5 estruturas de ordem 2, calcularia elas separadamente e depois acoplaria elas em cascata. Faria este circuito aqui. Esse circuito é um filtro ordem 10, né? Vejam que cada amplificador operacional pode ter no máximo 2 ordens. Beleza? Então eu tenho aqui 2 pares RC, 2 pares RC, 2 pares RC, 2 pares RC e 2 pares RC. Ou seja, a gente tem
5 vezes 2 pares RC, o que torna o filtro ordem 10, certo? Então, cada ampliop aqui vai ter no máximo 2 pares, 2 redes de atraso, ok? Então, a gente precisa ter vários ampiops para ter ordens maiores, ordens superiores. Então, sempre indo fazendo esse acoplamento aqui, sempre fazendo esse cascateamento aqui dos nossos circuitos, tá? E aqui é a resposta do filtro, né? Então aqui o filtro, ordem 10, né, ele está com 20 dB de ganho, frequência de corte acontece em menos 3 em função do valor de passagem, ou seja, acontece em menos 17, né? Então seria, desculpa, não menos 17, sim 17 positivo. Então aqui a nossa frequência de corte ela está em aproximadamente 1K, né? Menos 3 dB em função do valor passante, né? Então 17 dB, e eu vou tendo aqui o decaimento, né? Vejam que esse decaimento aqui, essa atenuação é uma atenuação boa, porém é um filtro ordem 10, né? Então o filtro ordem 10 ele tem que me gerar aqui uma atenuação bastante interessante, né? Eu tenho aqui basicamente, se a gente pegar da parte passante para a parte aqui em 40 dB, né? Então menos 40 dB, a gente tem uma diferença de 60 dB, né? Daqui do 20 positivo para o 40 negativo. Então ele está atenuando 60 dB em 1/10 de década, né? Aqui indo de 1K até 2K. Então ele está atenuando 60 dB nesse 1/10 de década, aproximadamente. Então, ok, um filtro bom, mas, né, é um filtro bastante completo aqui, né? Bastante grande, no fim das contas. 5 ampiops, 10 capacitores, 12 resistores, né, que tem esses 2 resistores de ganho aqui no primeiro estágio, e os próximos estágios aqui estão dando ganho 1. Né? Então, o estágio nesse exemplo aqui está completamente, o ganho está completamente no primeiro estágio. Os demais estágios estão com ganho 1. Dá para fazer assim, como eu comentei, eu poderia também distribuir igualmente os ganhos em cada estágio. Beleza? Aqui resposta gráfica. E aqui mais um exemplo, agora um passa alta, né? Aqui o passa alta é um ordem 7. Né? Então esse ordem 7 aqui, independente também, mesma coisa se for Butterwolf, se for Tube Chess, se for passa alta, passa baixa, a gente sempre vai acoplando eles em estruturas aqui cascata, né? Vai sempre pegando os estágios e colocando em cascata. E outra coisa que não vai fazer diferença, né, no caso aqui um ordem 7, ele vai ser 3 ordem 2 e um ordem 1. Né? Não faz diferença se a gente coloca primeiro o ordem 1 e depois todos os ordem 2, ou se a gente colocasse todos os ordem 2 e depois o ordem 1. Ou colocasse o ordem 2, ordem 1 e depois os outros ordem 2. Então essa forma de ligação não faz diferença no fim das contas. A gente pode colocar do jeito que a gente melhor entender. Normalmente, né, o que eu prefiro, o que eu normalmente acho que fica mais organizado, é colocar sempre os filtros de ordem maior primeiro e sempre deixar o filtro de ordem menor por último. Né? Então, sempre monto aqui ordem 2, 2, 2 e por último ordem 1. Beleza? Como se fosse esse cara aqui, ó. Primeiro os ordens maiores e depois a ordem menor. Então dá para fazer assim, funciona. Ou dá para fazer assim, funciona também, tá? Aí é uma questão de apenas organização do circuito, beleza? Colocar o ordem 1 na frente ou colocar o ordem 1 no final não vai fazer diferença nenhuma na resposta, beleza? A resposta ela vai ser exatamente a mesma para toda estrutura que a gente montar, ok? Então aqui um ordem 7 vai ser a junção de 3 ordem 2 com ordem 1 e aqui o circuito, né? Então a gente vai pegando aquelas estruturas menores, aqueles estágios menores e vai
colocando esses estágios menores em cascata para ter todo esse filtro aqui com ordem superior. Aqui a nossa resposta, né? Então, esse filtro aqui, ó, ele tem ganho 0, dB, ou seja, ganho 1, né, nominal. A nossa frequência de corte ela vai acontecer 3 dB para baixo do valor de passagem, ou seja, ele vai acontecer realmente no menos 3 dB. Então, ela vai estar aproximadamente aqui no 2K, a nossa frequência de corte, né? Um filtro ordem 7, aqui a gente já consegue comparar, por exemplo, com aquele filtro ordem 10 anterior, o decaimento dele é bem menor do que o decaimento do filtro ordem 10, né? Então, o filtro ordem 10 ele tem bem mais atenuação do que o filtro ordem 7, né? Então, a gente tem uma boa diferença de atenuação para esses filtros. Beleza? Aí aqui mais um exemplo, um outro filtro ordem 7, só que agora Chebyshev com ordem com 3 dB de ripple, tá? Então a mesma estrutura aqui, cascateando as estruturas mais básicas, aqui o circuito e aqui o nosso gráfico para a gente analisar, tá? Então aqui a diferença é que por ser Chebyshev a gente tem os ripples aqui acontecendo, né? E a gente tem aqui basicamente a mesma frequência de corte, tá? Mas vejam que a atenuação dele é bem mais rápida do que a atenuação do filtro Butterwolf, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, vejam que a atenuação deste cara aqui é bem melhor do que a atenuação do filtro do Butterwolf. Então, mais uma vez, né, o Chebyshev ele tem a vantagem de conseguir atenuar de uma forma mais rápida, mas ele tem esta deficiência aqui, ou essa desvantagem, que é a questão dele ter essa oscilação na parte passante. Tá? Então, o filtro Chebyshev ele sempre vai atenuar mais, comparado a um filtro Butterwolf de mesma ordem. A diferença básica aqui é que ele vai obrigatoriamente ter essa questão do ripple, né? Então, essa é a desvantagem dele em relação ao nosso Butterwolf. Beleza? Aqui, se a gente olhar, ó, vocês podem falar, putz, mas esse aqui está atenuando mais, né? Ele chega no menos 70 dB, enquanto esse aqui chega no menos 50. Mas vejo que o valor base dele é 20, né? Então a diferença do passante para esse cara aqui é 70 dB igual, né? Então aqui a gente tem uma diferença de 70 dB do 2K para 1K, né? Então aqui 1K ele está em menos 50, então eu tive uma atenuação de 70 dB aqui em 1K. E para o Butterwolf, a gente teve uma atenuação de menos 70 dB em 100, 200, 300, 400, 500, 550 aqui, vamos dizer. Então, levou 1K e meio, né, para ter a mesma atenuação. Então, 50% a mais ali, basicamente, de frequência para ele conseguir atenuar a mesma coisa. Então, mesma ordem de filtros, só que a gente teve ali uma demora muito maior aqui do filtro Butterwolf para atenuar do que em função do filtro Chebyshev. Beleza? Então trouxe essas várias imagens aí para ver se fica bem visual essa questão das atenuações e das respostas gráficas, tá? Isso aqui é bem importante no fim das contas. Beleza. Agora, vou fazer um quiz rápido aí. E esse filtro aí? O que vocês conseguem me dizer desse filtro? Vocês conseguem me dizer qual que é o tipo do filtro, função resposta, frequência de corte e ordem do filtro? E aí? Que ele filtra. Boa. Ótima resposta, Gabriel.
Passa baixa, perfeito. Mas ele não é Chebyshev. Ele é Butterwolf. Por quê? Ó? O Chebyshev, o que ele vai ter? Ele vai ter as ondulações aqui na parte passante. Então, ó o Chebyshev aqui, ó. A ondulação na parte passante. Chebyshev, ondulação na parte passante. Beleza? O filtro Butterwolf aqui, ó, ele é liso. Beleza? Então, sempre que eu tiver um filtro sem essas ondulações na parte passante, a gente vai ter um filtro Butterwolf. Quando a gente tiver essas oscilações, ele é um filtro Chebyshev. Opa! Então, esse filtro aqui, ele é passa baixa, beleza, perfeito, mas ele é do tipo Butterwolf, ok? O que mais que vocês me falam sobre esse filtro aqui? Qual que é a frequência de corte dele? Não. Não é 4.1K. Bem longe disso. E responder 4.1 também. Eita! Isso, 1K. Sempre é menos 3 dB. Onde que está o menos 3 dB? Aqui, ó, em 1K. Então, a nossa frequência de corte, ela vai estar onde eu tenho menos 3 dB do meu valor de passagem. Então, se o nosso valor de passagem aqui está em 0 dB, a nossa frequência de corte vai estar em menos 3 dB, nesse ponto aqui de 1K. Então, esse filtro aqui é um filtro passa baixa, Butterwolf, com frequência de corte em 1K. Beleza? Então, essa aí é a nossa frequência de corte para o nosso filtro. Aqui, vocês falaram 1.4, desculpa, 4.1 por causa desse ponto aqui, provavelmente, né? Que está no ordem aqui no meu mouse. Por causa desse ponto aqui? Aqui embaixo, né? Então, não, aqui é só o final do gráfico mesmo, né? Não sempre lembrem do menos 3 dB, tá? Não é porque o gráfico acaba aqui que a frequência de corte está aqui. Beleza? Então, a gente tem mais do que isso. Tá? Até poderia pegar esse gráfico e ir até menos 700 dB, por exemplo. Não quer dizer que a frequência de corte vai estar onde o gráfico termina. Ele vai estar sempre aqui no menos 3 dB. Beleza? E o Gabriel mandou um ordem 5. Como que você chegou nesse valor aí, Gabriel, de ordem 5? Chutando, certeza. Aqui o filtro Butterwolf ele tem uma atenuação de menos 20 dB por década por ordem, certo? Então, ele atenua 20 dB por década por ordem, certo? Essa é a característica do filtro. Se a nossa frequência de corte aqui está em 1K, uma década acima, ele estaria aqui em 10K, certo? Então, uma década acima do 1K é 10K. O que a gente teria que ver? A gente teria que ver quanto de atenuação a gente está tendo em 10K, para daí sim a gente conseguir definir a ordem do filtro. Vocês vão falar, beleza, não está aparecendo. Realmente não está. Mas a gente consegue ver que aqui em 4.1K, ele está atenuando menos 100 dB. Então ele vai estar atenuando algo em torno de
120 dB aqui em 5K, ou seja, ele vai estar atenuando lá em torno de 240 dB em 10K. Então, em torno de 240 dB lá em 10K. Se a gente sabe que ele atenua 20 por década, é só a gente fazer 240 divididos por 20. Isso vai me dar o valor de 12. Então, esse filtro aqui, ele teria uma atenuação ali de uma ordem de aproximadamente 12, né, considerando estas informações. Beleza? Então, por isso que não sou vidente. Então, algo aí em torno de uma ordem 12 para esse filtro, considerando essas informações, né? Então, considerando que ele vai chegar ali em torno de 240 dB de atenuação nos 10K, que é uma década acima, a gente sabe que ele atenua 20 dB por ordem, 240 divididos por 20, vai dar 12, então a nossa ordem aqui seria de aproximadamente 12, né? Não dá para cravar certinho, mas alguma coisa por aí, né? 11, 12, 13 de ordem, algo assim. Até porque a gente não tem certeza que ele vai ter menos 240 dB de atenuação lá na frente. Ok? Então, seria mais ou menos isso, né? Aqui também a frequência de corte ela pode ser 990, né? A gente não tem certeza absoluta que é o K, então aproximadamente 1K, aproximadamente ordem 12. Tá certo? Aí, para fechar, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês em relação ao projeto desses filtros, né? Que eu comentei aqui do A e do B adequados, né? Vamos pegar aqui um exemplo de um filtro qualquer, tá? Exemplo. Vamos supor que a gente quer aqui, eu vou pegar um Butterwolf passa abaixo, tá? Então, alguma coisa nesse estilo aqui. Só que aqui, ao invés de ser ordem 2, vai ser ordem 6. Beleza? Então, vamos digitar um filtro passa baixa de sexta ordem, VCVS, Rescord 1K mesmo, resposta Butterwolf. Beleza? Então, o que a gente teria que fazer para projetar um filtro ordem 6? A gente teria que fazer este processo de cálculo aqui que a gente fez para esse filtro 3 vezes, porque a gente teria que calcular 3 estruturas dessa aqui, certo? Então, a gente faria 3 estruturas dessa, em cascata. Então, a gente calcularia 3 vezes C2, ou seja, um C2 para cada estrutura, um C1 para cada estrutura, um R1 para cada estrutura, um R2 para cada estrutura, um R3 e um R4 para cada estrutura. Ok? Então, obrigatoriamente aqui a gente teria que fazer 3 projetos desse aqui que a gente fez anteriormente. Então, seriam 3 mini projetos para fazer o projeto completo, tá? E no caso aqui desse primeiro, a gente já tinha o valor de A e já tinha o valor de B, certo? Para a ordem 2. Como que a gente faria aqui para esse ordem 6, né? O que a gente teria que fazer? Deixa eu pegar essa nossa tabela aqui. Essa aqui é a nossa tabela, certo? Não ficou legal. Então, vou para o slide para ficar melhor de enxergar aqui. Então, a gente tem essa tabela, certo? Quando a gente fez ali o projeto para o filtro ordem 2, a gente usou esse A e esse B. Agora, a gente quer fazer um filtro ordem 6, certo? Então, a gente tem 3 estruturas para calcular, tem 3 estágios para calcular. A gente vai fazer aquele mesmo passo a passo 3 vezes. Então, a gente vai ter 3 valores de A e 3 valores de B. Ok? Então, para o filtro ordem 6, a gente vai vir aqui, onde está delineado
o ordem 6. Para o primeiro estágio, ou seja, na primeira vez que a gente estiver calculando o ordem 2, a gente vai usar esse valor de A, 0,51, e esse valor de B, 1. Para o segundo estágio, quando a gente estiver fazendo o segundo cálculo, a gente vai usar esse 0,41 e esse 1. Então, o nosso A vai ser 1,41, o nosso B vai ser 1. Quando a gente estiver fazendo o terceiro estágio, a terceira parte do cálculo, terceira vez que a gente estiver executando o cálculo, a gente vai usar como A 1,93 e vai usar 1 no B. Então, a gente vai fazer a utilização desses valores de A e desses valores de B. Então, a gente não vai usar esse A e esse B aqui 3 vezes seguidas para os 3 cálculos, para os 3 estágios. A gente vai usar valores de A e valores de B diferentes para cada estágio. Ok? Então, aqui, voltando para cá. O primeiro estágio vai usar A igual a 0,51, 7938 e B igual a 1. Isso que a gente vai ter para o primeiro estágio. O nosso segundo estágio, deixa eu só aqui. Segundo estágio, o que ele vai usar? Ele vai usar o nosso A de 1,414214 e o nosso B igual a 1. E o terceiro estágio vai usar o A igual a 1,93 1852 e o B igual a 1. Então, a gente vai ter esses valores. Ou seja, a gente vai pegar essa fórmula do C2 e vai calcular um primeiro estágio com ela. Beleza? Vai pegar a fórmula do C1 e vai calcular o primeiro estágio com ela. Nessa fórmula aqui aparece A e aparece B. Qual A que a gente vai usar? Este e este. Vai achar um valor de C1 para o primeiro estágio. Beleza? Vai achar o R1, R2, R3 e R4. Beleza, terminamos o primeiro estágio, vamos para o segundo. Vamos pegar as mesmas fórmulas e calcular um novo estágio aqui. No segundo estágio, o valor de A vai ser esse e o valor de B vai ser este. Vai gerar novos valores de C1, de C2, de R1, de R2, de R3, de R4. Terminamos de calcular o segundo estágio, vamos calcular o terceiro. Vamos pegar as mesmas fórmulas, fazer um novo cálculo, só que agora, ao invés de usar o A e o B com os valores anteriores, a gente vai usar esse A e esse B. Então, a gente vai fazer 3 vezes esse processo que a gente fez aqui. Então, vai fazer 3 cálculos de 3 estágios desse aqui. A gente não vai fazer um cálculo e replicar. Não pode. A gente vai fazer 3 cálculos separados. Beleza? Então, é como se a gente fosse fazer 3 filtros de ordem 2. Então, a gente está calculando eles separados. Eles são independentes, entre aspas, quando a gente está fazendo o projeto. Calculei o primeiro, calculei o segundo, calculei o terceiro. Beleza? Então, os 3 filtros ordem 2 calculados, a gente acopla e torna eles um filtro ordem 6. Mas lembrando aqui que a gente vai fazer o uso aqui do A e do B separadamente para cada estágio, certo? Então, cada estágio aqui a gente tem diferenças de A e de B. A gente não vai sempre pegar lá na tabela o A e o B padrão e usar, né? Do ordem 2. Vai sempre mudando
conforme a ordem que a gente está usando. Talvez aqui para o nosso Chebyshev, às vezes pode até ficar mais visível isso, porque aqui muda tanto o valor de A quanto o valor de B, né? Então, por exemplo, pegar uma ordem 6 aqui. Ordem 6, eu vou usar esse A e esse B para o primeiro estágio, então 0,22 e 1,12 para o primeiro estágio. Para o segundo estágio, 0,62 e 0,69 e para o terceiro estágio, 0,85 e 0,26. Tá? Então, temos aí esta diferença no fim das contas. Beleza? Então, essa é a estrutura que a gente usa aqui para calcular os filtros de ordem superior. Pega os filtros de ordem mais baixa e usa sempre os nossos valores de A e B dependentes da tabela. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos aí, meus caros? Mais fácil que fazer prova EAD. Exatamente. Bem de boas. No fim é trabalhoso, né? Obviamente. Aqui a gente olha e fala, putz, é trabalhoso. Isso eu não vou discordar, né? Mas não é nada complicado, né? Quarto ano de engenharia. Vocês não entenderem isso aqui, talvez tenha algo errado. Você tinha que mudar o fundo da sua parede por dia da semana. Tá ficando foda ver a matéria de segunda e de quarta. Tudo se mistura. Boa. Ai, ai. Aqui eu não vou pintar a parede, né, cara? Eu gosto dessa parede vermelha. Mas tinha que mudar. Quarto ano. Tudo eletrônico, usa fundo verde. Não gosto, cara. Eu gosto da minha parede. Não, tá louco, cara. É só mais motivo pra ser zoado, cara. Já tenho pouco, né? Tem pouco motivo pra vocês me zoarem já, imagine eu usar croma. Ai, ai. Capaz, imagine. Encher de RGB. Pô, nossa, fazer um croma aqui do universo, tá ligado? Você, tipo, eu dar aula no espaço sideral, cara. Ia ser engraçado. Mas melhor não. Exatamente, já dá pra usar. Eu só não quero. Ai, ai, medo disso. Vamos lá, meus queridos. Dúvidas, perguntas, questionamentos. Não dá por causa da pele. Aí já não sei. Nunca testei, na real. Mentira, eu acho que eu já testei já. Funciona mais ou menos. Do nada ele fica com os buracos, entendi. Ia ser legal, né, cara? Tipo, podia pôr o chroma aqui e eu de chroma junto. Eu ponho uma camiseta vermelha, tampa a cara e, nossa, imagine que alegria, cara. Podia ser só uma cabecinha flutuante também dando aula. Ia ser engraçado. Não é melhor, não. Não é mais fácil desligar a cam? Cara, né? Mas eu tento ter aí um pouco de aproximação no fim das contas, né? Eu já estou dando aula para parede, imagine vocês terem aula de uma parede. Não seria muito legal, né? Quer dizer, vocês estão um pouco se lixando para isso, então, sei lá. Não sei dizer. Sei de nada.
Sei de nada. Manjo nada. Dúvidas, perguntas, questionamentos, meus queridos? Vamos lá. Já disse e repito, a interação é que torna isso tolerável. A gente tenta, já falei. Tentamos. Não que dá muito certo, mas a gente tenta. E eu apoio. Muito obrigado. Gentil da parte de vocês. Então beleza. Então, boa.